do Senhor esteja presente na sua vida. É um prazer estarmos aqui no nosso encontro semanal para nós estudarmos as lições bíblicas da CPAD. Neste programa, o programa Escola Bíblica Dominical na LTV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que também é o nosso primeiro vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Esse programa tem o objetivo de fornecer subsídios para professores, professoras, alunos e alunas, para prepararem ou estudarem as suas aulas previamente, antes de iniciar a Escola Bíblica Dominical. Esse programa não tem o objetivo de substituir a Escola Dominical, mas sim dar, como já disse, subsídios para que as pessoas possam estudar previamente, tanto professores, professoras, alunos e alunas, para que, no momento da aula, o professor esteja preparado e os alunos também, estudando previamente a lição, trazendo contribuições, questionamentos para um maior crescimento da escola dominical. Tem pessoas que acham que esses vídeos podem concorrer com a escola dominical. Não é esse o objetivo. O objetivo é sim promover a escola dominical, para que as pessoas venham ter um interesse cada vez maior para participar da escola dominical e de uma forma produtiva, onde os professores não se acomodam, professores que não fiquem lendo a revista na escola dominical, mas professores que venham trazer os pontos principais das lições e levem as pessoas a refletirem e também participarem ativamente, de forma participativa da escola dominical. Esse é o procedimento que traz o maior crescimento, em especial numa classe de jovens. Antes de você começar o vídeo hoje, eu peço que você dê uma pausa no vídeo, que você olhe abaixo do vídeo no meu canal, tem lá inscrever-se. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal, no canal do YouTube, depois inscreva também no SlideShare, que eu deixo aí o arquivo de slide, então fica talvez até mais fácil depois você estar no meu blog, www.natalinodasneves.blogspot.com.br, que lá você pode se inscrever no meu blog, se inscrever através de e-mail ou diretamente no blog, e também pode acessar o canal do YouTube, SlideShare, e se inscrever nesses canais. Então eu peço que você dê uma pausa agora, que você faça isso, se inscreva se você ainda não fez. Se você já fez, tudo bem, você já fez. Mas também peço mais uma contribuição, que você, abaixo do vídeo, vai ver também uma mãozinha. Se você gostar do vídeo, então você clica lá em gostei. Você que já conhece o vídeo sabe que vai gostar, então você clique no gostei. Quando você clicar no gostei, vai abrir abaixo já um campo de compartilhamento das redes que você tem aí cadastrado no YouTube. Pode ser o Face, o Twitter, LinkedIn e outros que você tem. Vai abrir ali, já com o link com este vídeo. Você poderá então clicar lá, por exemplo, no Facebook, lá no ícone do Facebook e compartilhar com a sua rede social. Então, antes de começar, eu peço esse favor para você. Contribua com esse programa de uma forma participativa, compartilhando, divulgando, para que nós possamos contribuir. Então, ajudar as pessoas a melhorar o seu conhecimento escola dominical e ajudar o crescimento da escola dominical. A lição de hoje, a lição que nós vamos estudar é a lição de número 4. A necessidade universal de salvação. Nesta lição, nós vamos ver que tanto judeus como gentios necessitam de uma alternativa para a salvação. Por quê? Nós vimos que nas lições anteriores, desde a primeira lição, nós vimos aí uma contextualização da Epístola Romana. Na segunda lição, nós vimos a necessidade dos gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Essa é a classificação bíblica do mundo, os judeus e os não judeus. Depois nós vimos na lição 3 a necessidade espiritual dos judeus. E nessas duas lições nós vimos que tanto gentios como judeus necessitam de salvação e estão buscando de forma equivocada chegar até Deus, é que o apóstolo Paulo demonstra. Então eles não foram justificados, nem pelo conhecimento natural, intelectual, nem pela lei, como judeus e pelos rituais. Todos então, o apóstolo Paulo demonstra, estão injustificáveis diante de Deus e sem condição de se justificar. Por isso a necessidade de uma alternativa de salvação. Qual é a alternativa? É o que Paulo vai preparando os seus ouvintes, destinatários, para entender melhor qual é a única alternativa para se chegar até Deus.
Nessa lição nós vamos ver também que a humanidade necessita, como Paulo falava no caso dele, necessitava de paz. E Paulo aqui vai demonstrar que a única maneira de ter paz, a paz verdadeira, a paz que acalma a alma, somente por meio de Cristo. Mas eles necessitavam ter essa paz que eles não tinham. E é importante ressaltar que essa paz não quer dizer ausência de tribulação, ausência de dificuldade. É mesmo na dificuldade ter paz, que é essa paz que é dada somente por meio da reconciliação com Deus e do Espírito Santo de Deus. Portanto, a humanidade necessitava de solução para o pecado. E nós vamos ver qual é essa, então, solução. E que, tanto para judeus como para gentios. Por isso, coloco toda a humanidade. Como citei no vídeo anterior, alguém questionou por que coloco gentios, judeus. É porque existe uma sequência que o apóstolo Paulo vai apresentando, né? A questão da necessidade dos gentios, dos judeus, e agora coloca todos no mesmo barco, que é a figura que eu deixo na orientação didática, para que, veja no meu arquivo de slide, para demonstrar que todos estavam no mesmo barco e que precisavam de uma única solução para tanto judeus como gentios, a humanidade como um todo, necessitando de uma alternativa para a sua salvação, que até então não havia sido resolvida. Vamos então ao primeiro tópico da lição. A alternativa para a salvação da humanidade. Romanos capítulo 3, verso 9. No versículo 9, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele demonstra que a filosofia humana não apresentou o caminho para a salvação. Nós vemos que a ciência e a filosofia trouxeram grandes contribuições para a humanidade. Não somente na questão secular, mas também teológica. É só nós identificarmos as grandes contribuições que a filosofia, por exemplo, ela trouxe também para grandes pensadores da igreja, como os pais da igreja, e como isso veio ajudar a desenvolver a teologia e entender também o processo teológico. Mas nós também entendemos que a filosofia, ela apenas apresenta, como diz Clovis Goff, lampejos da revelação divina. A filosofia, na realidade, não traz uma revelação plena de Deus, mas aponta para onde está a revelação. Mas para entender a revelação divina, para ser apresentado diante de Deus somente mediante o Espírito Santo de Deus. Ele é soberano para se revelar para o ser humano. Mas o conhecimento intelectual, a filosofia, ela traz condições de você intelectualmente atingir alguns objetivos, mas não o objetivo pleno. Auxilia, mas não resolve. No século XX foi apresentado para a humanidade inúmeras invenções que foram colocadas em prática. Transplante, computadores, penicilina e entre outros. Então nós temos várias tecnologias que foram implementadas, soluções tecnológicas e científicas que foram apresentadas para melhorar a qualidade de vida do ser humano. Foi nesse período que o ser humano pensou que os seus problemas estavam resolvidos. Vemos aí um movimento do cientificismo, entendendo que a ciência e a tecnologia resolveria todo tipo de problema para a humanidade. Foi nesse período que aconteceram as duas guerras mundiais. Então nós vemos que a ciência e a filosofia apresentam algumas ferramentas que auxiliam a vida, a qualidade de vida das pessoas, trazem inovações que melhoram o nosso entendimento também das coisas, mas não traz a paz e a solução para aquilo que está dentro do ser humano. O que está dentro do ser humano é somente o Espírito Santo de Deus que pode nos trazer essa solução. É somente Deus que pode orientar as pessoas e com a natureza que o ser humano recebe de Deus quando se submete ao Espírito Santo de Deus é que nós vemos essa transformação. É o que nós vamos estudar em lições posteriores. Mas nesse item é só comprovar que a filosofia e a ciência não apresentou o caminho para a salvação da humanidade. Apenas traz algumas condições de melhorias de vida, de entendermos melhores intelectualmente algumas questões, mas a salvação nós vamos ver que é apresentada por Deus de forma diferente. Nós vemos também, por meio desse versículo, que a lei e a circuncisão também não libertou o povo judeu. Nós estudamos de uma forma mais aprofundada na lição de número 3, na lição anterior, como que a lei, ela
provocava a ira de Deus, apontando para o pecado e não trazendo solução para o judeu que entendia que a lei queria justificá-lo diante de Deus. Mas nós vemos que os rituais que também eram prescritos na lei, além dos próprios rituais que foram acrescidos pelos judeus, não foram suficientes para a justificação desse povo, demonstrando uma necessidade de uma alternativa para que o povo judeu pudesse alcançar então a reconciliação com Deus. Nós vimos então que a religiosidade e o legalismo não salvam. E tem muitas pessoas nas nossas igrejas que estão apegadas à religiosidade, apegadas ao legalismo, questões legais, rituais que foram introduzidos no próprio meio, como que necessários para alcançar favores de Deus, para barganhar com Deus. Então Paulo apresenta aqui a gratuidade da religião, ou seja, um Deus que se apresenta de forma gratuita para o ser humano, desde que ele se submeta à vontade desse Deus e entenda que esse Deus é um Deus de justiça e que, praticando a justiça, você está fazendo a vontade de Deus. É o que os judeus pensavam que estavam fazendo, mas Paulo e principalmente Jesus demonstrou que eles não estavam fazendo e que não estavam agradando a Deus, portanto, não justificados diante de Deus pelas práticas da lei e nem dos rituais. É por isso que no relato dos evangelhos nós vemos o povo judeu, os principais líderes judaicos, tendo grande dificuldade para entender a mensagem do evangelho, a mensagem que Jesus pregava, porque eles entendiam desta forma que a lei e os rituais era que o justificar diante de Deus. E Jesus vem entregando uma mensagem diferente, a lei do amor. Jesus vem dizendo que a lei e rituais não serviam para a justificação diante de Deus, mas somente aqueles que se submetessem a Ele, como o Senhor enviado, Deus enviado, como Filho de Deus enviado pelo próprio Deus para resgatar a humanidade pelo seu sacrifício. Então vejam a grande dificuldade de entendimento nesse sentido. Mas aqui nós vemos o apóstolo Paulo esclarecendo mais uma vez as palavras do próprio Jesus, que a lei e os rituais não resolveram o problema dos judeus. E aqui, no próximo item, nós vemos que a sentença é igual para todas as pessoas. A pergunta do apóstolo Paulo, aqui no verso 9, chama muita atenção e é muito interessante, porque ele diz: somos mais excelentes? Você é mais excelente do que os demais por ter alcançado uma aproximação de Deus? Aqui o apóstolo Paulo nos chama a descer do salto, a entendermos que nós somos alcançados por Deus pela sua misericórdia, não por méritos humanos ou porque somos melhores do que os outros, mas porque fomos alcançados pela graça e misericórdia de Deus, e nós recebemos de Deus esse privilégio, que nós temos esse contato, essa reconciliação com Deus, mas que nós devemos estar atentos para não nos vangloriarmos disso. Por isso que ele cita o exemplo dos judeus aqui, que se vangloriavam de serem chamados povo de Deus, o que nós somos. O apóstolo Paulo fala que nós somos Israel de Deus no Novo Testamento. Tomar cuidado para não seguir esse mesmo exemplo, o que nós muitas vezes fazemos dentro da nossa igreja, se apegando às quatro paredes, se achando melhor do que os outros e esquecendo que nós estamos em igual condição, a não ser pela graça de Deus, que nós estamos em posição melhor diante de Deus, como vamos estudar em missões posteriores também, mas pela graça e a misericórdia de Deus. Portanto, aqui o apóstolo Paulo, ele coloca tanto judeus como gentios, ou seja, todos nós no mesmo barco. Eu deixo na orientação pedagógica, deixo no meu arquivo de slide, não esqueça de baixar o arquivo de slide para acompanhar esses vídeos, como eu já disse no início deste vídeo. E lá no arquivo de slide deixa uma figura que é bem conhecida pela internet de um barco, duas pessoas de um lado do barco olhando para o outro lado, onde tem um furo, e duas pessoas desse outro lado tirando a água do barco. E a pessoa dizendo: olha, não se preocupe, o buraco é no lado deles, se esquecendo que estão no mesmo barco. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo: nós todos estamos na mesma condição, toda a humanidade na mesma condição diante de Deus, indesculpáveis pelos seus pecados, pelas suas culpas, mas todos aqueles que aceitarem a oferta gratuita de Deus da salvação em Cristo Jesus, esses sim alcançam a justificação não por seus méritos, mas pelo mérito de Cristo. E nós vamos estudar em missões posteriores, então não se preocupe
que nós vamos ver que existe dois estágios: o estágio da justificação, que é instantâneo, e depois o estágio da santificação. Mas isso é assunto para as próximas lições. Mas é importante nós colocarmos aqui para você se identificar, para não ficar ansioso e pensar que, uma vez justificado, está tudo resolvido. Nós temos que manter a nossa vida de santificação diante de Deus. Mas nesse tópico, o que o apóstolo quer deixar bem claro é que todos nós estamos no mesmo barco, ou seja, todos nós somos dependentes da graça de Deus. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo chamando a atenção dos grupos conflitantes dentro da igreja, os judeus cristãos e os gentios. Cada um estava querendo puxar a sardinha para o seu lado, como ditado popular, porque eles estavam defendendo a sua própria situação diante de Deus em vez de olhar para a coletividade. É o que nós vemos muitas vezes nas nossas igrejas, grande dificuldade por causa de conflitos de grupos que querem buscar os seus interesses em vez de buscar o interesse do reino de Deus. Então nós temos que estar atentos sobre isso e refletir nessa escola para que nós possamos avaliar como está a nossa situação diante de Deus, buscando nós nos colocar no mesmo barco, sabendo da necessidade que todos nós temos da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós somos dependentes, pecadores, dependentes da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Paz com Deus, baseado em Romanos capítulo 3, verso 10 a 18. Não há um justo, nenhum sequer. A partir desse momento nós vemos o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, fazendo citações, várias citações do Antigo Testamento, para começar a explicar a doutrina da justificação pela fé, para demonstrar que toda a humanidade estava indesculpável diante de Deus. E ele começa com o livro de Salmos. Ele cita Salmos, número 14, do verso 1 a 3, para demonstrar que toda a humanidade estava corrompida diante de Deus. Toda a humanidade buscando atender o seu ideal. Como nós vimos aí, a questão do antropocentrismo, o ser humano como centro de todas as coisas, e esquecendo que existe um Deus sobre todas as coisas. Um Deus ao qual nós devemos satisfação, que é o nosso Criador, que é o nosso Senhor, que é o nosso Pai. O apóstolo Paulo faz várias citações do Antigo Testamento para demonstrar que a humanidade, por si só, ela é má e não consegue se justificar diante de Deus, devido à sua natureza com a tendência pecaminosa. Havendo uma necessidade de transformação dessa natureza, vinda por meio da ação do Espírito Santo de Deus. A única pessoa que conseguiu ser justificado, que teve ato de justiça, foi o próprio Senhor Jesus. E nós vemos que ele não se considerou superior aos demais, pelo contrário, ele era inclusivista, era alguém que olhava para aqueles que eram excluídos da sociedade e tratava as pessoas de forma igual. Quando nós vemos Jesus muitas vezes auxiliando ou aconchegando as pessoas que eram consideradas pecadoras e excluídas da sociedade, e quando ele, ao mesmo tempo, ele questionava e chamava muitos religiosos de hipócritas por causa do seu comportamento, que diziam uma coisa, mas agiam diferente. Então Jesus estava tratando de modos iguais as pessoas, porque as pessoas são diferentes e precisam de tratamentos também diferentes. Assim, isso que é tratamento igualitário, tratar as pessoas de acordo com as suas necessidades. Ele está tratando de forma igualitária. Jesus não fez acepção de pessoas, mas Jesus tratou as pessoas com transparência. Aquele que é justo não se colocou como superior aos outros, mas auxiliou as pessoas para alcançarem a reconciliação com Deus. O ser humano sem Deus não consegue vencer o poder do pecado. Mais uma vez o apóstolo Paulo, ele cita o Antigo Testamento e mais uma vez o livro de Salmos, o Salmo 5 e o Salmo 140, para falar a respeito do poder da língua e das trapaças. Interessante que dá a impressão que começa a mudar de assunto quando ele vai falando, mas por que será que é incluído nesse texto a questão da língua, das trapaças? Quando ele está falando a questão do poder na humanidade, para nós vermos como que a língua, ela provoca tanto estrago na vida do ser humano. As pessoas que não sabem controlar a sua língua no momento certo, na ocasião certa. E para falar sobre isso, eu sugiro buscarmos o auxílio do Novo Testamento, quando Tiago, no capítulo 3, a partir do verso 1, ele começa a falar sobre esse poder da língua, um membro tão pequeno do ser humano que controla o corpo todo.
no exemplo que ele coloca. O exemplo do navio, por exemplo, o leme que é tão pequeno, controlando um navio tão grande, uma embarcação tão grande, e dando a ela a direção aonde deve seguir. Aí nós vemos a importância de como nós devemos tomar o cuidado naquilo que nós falamos, porque vamos dar conta de tudo aquilo que nós falamos, tanto aqui como diante de Deus. Existe uma lição que nós estudamos, se não me engano, no ano passado ou retrasado, quando nós estudamos sobre o poder da língua, a questão do saber ouvir e assim por diante. Seria até interessante resgatar essa lição, ter um vídeo gravado sobre esse assunto. O apóstolo cita também o Salmo 10 e Isaías 59, mais uma vez para reforçar a questão do poder ou da devastação que a língua mal controlada pode causar para o ser humano, e também os pés que têm pressa para derramar sangue, ou seja, as pessoas que têm a maldade na sua vida, pessoas que usam a língua, falam, amaldiçoam, não cuidam do que falam, pessoas negativas que estão só tratando de forma destrutiva, e também pessoas que estão sempre, quando falam dos pés, com pressa para derramar sangue, são pessoas que estão sendo movidas pela própria maldade. O ser humano tem uma tendência a ser egoísta, olhar para si mesmo e tentar se defender independente da situação. Por isso a importância do Espírito Santo de Deus para nos auxiliar no controle do poder da carne que tenta dominar a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o ser humano por si só não tem condições de dominar o poder do pecado, o poder da carne, somente por meio do auxílio do Espírito Santo de Deus. A humanidade não alcança a paz a não ser em Cristo, versos 17 e 18. Mais uma vez o apóstolo cita Salmos e também Isaías. Baixa aí o arquivo de slide, acompanhe com o arquivo de slide o que eu estou comentando. Baixa o arquivo de slide, coloca no teu computador e começa então, ou imprima e começa a ouvir aqui os comentários para você fazer uma comparação e acompanhando. Para a hora que você for dar aula, fica muito mais fácil para você lecionar. Então nós vemos ele citando aí o Salmo e Isaías novamente. Paulo cita Isaías 59 e o Salmo 36 para demonstrar que a humanidade sem sucesso procura alcançar a paz, mas não consegue, porque não aprendeu a temer a Deus. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele coloca que o ser humano, a humanidade, para ter paz, ela precisa aprender a temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e demonstra como que a pessoa precisa viver no seu relacionamento na comunidade, na sociedade, no relacionamento com Deus, tendo Deus como prioridade na sua vida, o Espírito Santo como condutor e orientador para as suas atitudes, para as suas ações e para o controle também da sua língua. Em Atos 4:12 nós vemos a explicação que o ser humano e Deus somente pode ser reconciliado por meio da mediação de Cristo Jesus. Por meio de Cristo, o ser humano consegue se reconciliar com Deus e alcançar a paz. Como pode você ter paz com Deus sendo considerado, como o apóstolo Paulo coloca nessa epístola, inimigo de Deus? Porque Paulo diz que o ser humano, antes de ser justificado, ele é inimigo de Deus. E ele precisa dessa reconciliação para se tornar amigo de Deus. Nós vamos estudar uma lição também sobre as bênçãos da justificação que vai deixar mais claro essa questão. Mas o ser humano por si só não consegue ter paz com Deus. O que ele consegue somente por meio de Cristo. É que o apóstolo Paulo, ele passa então a enfatizar, para explicar e entrar, vamos ver na próxima lição, essa questão da justificação pela fé. Por isso que o apóstolo Paulo, ele começa a demonstrar a necessidade da humanidade dessa paz, para demonstrar como que se dá a justificação pela fé e quais são as bênçãos oriundas desta justificação. Como já disse, que nós vamos ver em lições posteriores. Aí você pode dizer assim, mas como? Depois que eu passei a crente, eu passei a ter até mais aflições. Ou dizer assim, não, mas então se eu ficar crente, ser servo de Deus, não vou ter aflições? Não. Em João 16:33, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ou seja, essa paz que Paulo cita, não é a ausência de aflições, não é a ausência de sofrimentos, mas é a paz independente do sofrimento e de aflições. Não, aflições, sofrimento, o ser humano vai passar durante a vida, não tem como. Existe diferenciação entre a vida dos seres humanos, das condições, ambiente, assim por diante. Mas todos nós passamos por dificuldades, por aflições, mas é importante ter paz, mesmo diante das aflições. Me faz lembrar aqui o exemplo de Jesus no barco. Enquanto existia uma grande tempestade, Jesus conseguia dormir e se acomodar. É o que nós precisamos aprender com Jesus.
Mas essa paz que Paulo fala é a paz que é oriunda da justificação, que é a paz com Deus, que isso é o mais importante na vida, e você tendo isso na vida, as outras coisas são questões secundárias. Tópico 3. Uma solução definitiva para o pecado. Romanos 3, 19 a 20. A lei tem a função de mostrar para o ser humano a sua condição de pecador. Paulo começa a explicar o porquê que a lei não era a solução nem para o judeu nem para o gentil. Não era a solução para a humanidade. Porque a lei, como nós já vimos em lições anteriores, ela suscita a ira de Deus. Por isso que ele é merecedor da ira de Deus. Porque ele é pecador, injustificável diante de Deus pelas suas falhas, e que o Deus de justiça então faz cobrar pela sua palavra, pela desobediência ou pela ação de desobediência, que seja cumprida a sua justiça. E as pessoas então se veem numa situação sem achar como ser resolvido. Precisa de uma alternativa. Os judeus cristãos que estavam na igreja, que haviam vindo do judaísmo e aprendido que a lei e os rituais eram necessários, eles então, ouvindo o evangelho, se convencendo de que era Cristo a solução para eles, mas vemos aqui que eles então põem o pé no freio e dizem, mas será que é isso mesmo? Como nós vemos na Epístola aos Gálatas também, isso muito forte como tema principal da Epístola, eles voltando novamente às antigas práticas como sendo necessárias para a justificação diante de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, ele não critica que aqueles que seguiam o judaísmo, tanto que ele dizia aos judeus, então se circuncidam, os judeus então façam seus rituais, mas olha, não coloque isso como o único requisito, saiba que Cristo é o meio para se chegar a Deus. Então é importante enfatizarmos isso, que Paulo não dizia para os judeus mudarem seu comportamento, sair da sua religião, mas diziam assim, olha, vocês querem circuncidar, dizia para os judeus que estavam lá em Jerusalém, nós vemos isso em Atos 15, quando foi o concílio de Jerusalém, olha, vocês entendem que a circuncisão é importante, está aí, que foi dado para o povo judeu e tal, então façam, mas não desmereçam o sacrifício de Cristo. Agora, os gentios, por que impor isso sobre eles? Lê Atos 15 lá que você vai entender um pouco mais sobre essa questão. E judeus que haviam vindo para a igreja começaram a retornar essas práticas como necessário para requisito, impondo também sobre os gentios, como se fosse uma condição para a justificação diante de Deus. E que Paulo então disse que não é bem assim. Isso não é necessário para a justificação diante de Deus. Olha, continue praticando, vocês não tem problema, circuncidam seus filhos, sigam a sua tradição, mas não coloque essa tradição acima do poder justificador de Cristo. Porque a justificação diante de Deus é por meio de Cristo. Paulo, então, com essas palavras, cala, ou pretende calar os judeus na sua prepotência, na sua vanglória, achando que somente eles eram justificados, por entender que a lei era para a justificação. Ele demonstra, não, a lei é só para identificar, demonstrar suas falhas, demonstrar que você está errado, está fora, e que você realmente é um pecador e precisa de uma solução para o seu pecado. Por isso, o apóstolo esclarece isso para os judeus cristãos, e graças a Deus que ele esclareceu isso, que serve para nós hoje também. Nós temos que olhar o que hoje para nós também é uma lei, para nós é um ritual na igreja. Se nós não estamos, muitas vezes, seguindo alguns rituais como pré-requisito necessário para identificar se a pessoa está justificada diante de Deus, se é um salvo, se realmente está no caminho do Senhor. Cuidado que nós temos que ter. Nós precisamos aplicar na nossa vida, é aplicação prática. O que está acontecendo na nossa igreja, no nosso meio, de que as pessoas têm um comportamento parecido com os judeus e que precisam melhorar. Eu deixo o exemplo aí da lei, como que aponta o pecado, um exemplo didático da pessoa que está doente e vai ao médico para fazer um diagnóstico, para fazer uma consulta. Então escute meu vídeo da CPAD, se você ainda não escutou, que lá eu explico melhor sobre essa questão e eu vou entrar em outros detalhes aqui. Você pode voltar lá e assistir também, porque os vídeos são complementares. O vídeo que eu deixei na CPAD é um vídeo que trabalha mais com a questão dos objetivos, como chegar ao objetivo, a interação do autor com os professores e orientação pedagógica. E aqui eu vou detalhando a questão dos tópicos. Então é importante você também acessar o vídeo. E antes que eu me esqueça, o livro que está aqui
na minha retaguarda, você tem aí o exemplo que esse livro vai ajudar você, que tem muito mais informações para auxiliar no estudo da sua lição. Se você não comprou aí, compre. O livro esgotou logo na primeira semana, na primeira edição, mas a CPAD está emitindo, agora emitiu recentemente mais livros para que você possa adquirir o livro. Sei que está tendo dificuldades, nas livrarias não estava, muitos procuraram e não acharam, mas a CPAD ela reimprimiu mais uma grande quantidade de livros para que você não ficasse sem o livro. Então vá e procure o seu livro também. Se não conseguir na livraria, entre pela internet e peça o seu livro. O ser humano não pode se justificar pelas suas próprias obras. Romanos 4, 1 a 8 trata de uma forma bem clara essa questão de que as obras não servem para se justificar diante de Deus. E aqui nós trazemos alguns exemplos, que eu deixo naquele slide também, como orações, jejuns e uns tipos de barganha que os crentes às vezes querem fazer com Deus, tentando se justificar diante de Deus. Eu comento na escola dominical, nas aulas, já comentei algumas vezes, tem algumas pessoas que têm uma vida desregrada, está na casa de Deus, faz coisa que não agrada a Deus, e muitas vezes quer compensar essas suas falhas pela sua dedicação na casa de Deus. E começa a se esforçar, e na minha experiência de anos de ministério, você percebe que às vezes pessoas que se dedicam muito na igreja, muitas vezes querem compensar por algumas falhas que ele teve e que ainda tem. Não quero generalizar isso, né? Mas para dizer o seguinte, que nós devemos fazer a obra de Deus, auxiliar a obra de Deus, nos dedicar à obra de Deus, mas não para compensar pecado, por gratidão a Deus, já pelo perdão do pecado. Então não adianta querer fazer sacrifício de oração, de jejum, para compensar falhas. A falha deve ser abandonada, o pecado deve ser abandonado. E Deus justifica, e nós trabalharmos por gratidão a Deus, servir a Deus por gratidão. Salmo 40. As orelhas furadas, é o escravo que ele servia ao seu Senhor por livre e espontânea vontade, como nós vemos em Levítico, mas não por obrigação, nem por medo de ir para o inferno, e nem para compensar pecado, mas por gratidão a Deus. É importante nós termos a convicção de que a redenção, o perdão do pecado é uma misericórdia, é uma graça de Deus. Por isso o tema desta lição, o tema do livro, justiça e graça. É Deus fazendo cumprir a sua justiça mediante a sua graça. É interessante, né? Mas é a justiça de Deus que exige um comportamento, obediência a Deus, e a graça de Deus quando perdoa a obediência de uma vida anterior diante de Deus, quando é justificado diante de Deus. A lei não liberta, mas serve de tutor para conduzir a Cristo, parte B do versículo 20. Paulo então continua explicando a questão da função da lei, e aqui também resgatando Gálatas 3, 23 a seguir, quando o apóstolo diz que a lei serviu como aio, ou seja, como um pedagogo, para conduzir o ser humano, a humanidade até Cristo. Que o pedagogo, qual que era a função dele? Era orientar o filho, trazer uma educação para o filho, para que, quando ele atingisse a sua maturidade, ele pudesse caminhar sozinho. Ou seja, a lei ela serviu para mostrar a condição do ser humano de pecador, para regrar muitos comportamentos na questão moral, que ela é necessária para a nossa vida, mas ela não justifica diante de Deus, não é pelas obras que se justifica diante de Deus, porque ninguém consegue cumprir, estar obediente constantemente a Deus e a sua vontade, tem a sua dificuldade. Por isso que João diz que aquele que se diz que não é pecador, ele já está mentindo, já se constitui um pecador, porque nós temos falha, existe uma diferença do pecador sem Deus e o pecador que serve a Deus, é aquele que reconhece sua condição e muda de comportamento, muda de atitude. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo ele coloca a lei como o pedagogo que orienta ou que aponta o ser humano à sua necessidade, aponta que ele é pecador, tem a consciência disso e fala, olha, a solução é Cristo, então é só Cristo. A lei apontava para Cristo. Por isso que nós vemos a revelação progressiva de Deus, Deus se revelando ao longo de todo o Antigo Testamento, de toda a história da humanidade, de forma progressiva. Por isso que os Hebreus diz que em Jesus ele se revelou de uma forma plena, no sentido de o próprio Deus se revelando para a humanidade. Mas a lei, ela somente serviu para apontar para Cristo, dizer, olha, eu não tenho a solução, quero mostrar para você que você precisa de uma solução, e a solução é Cristo. Então a lei tinha uma função transitória, no sentido de mostrar o caminho
e sair de cena. Quando digo sair de cena, quer dizer eliminar a lei? Não. A lei no sentido, a lei moral, as prescrições são importantes para a nossa condução, a nossa vida espiritual. Devemos separar as coisas. Novamente eu deixo o exemplo do doente que vai ao médico, aqui já apresentando uma solução para a cura. Também, mais uma vez, reforço para você escutar o vídeo oficial da CPAD, que traz aí orientações sobre esse sentido. O que eu quero ressaltar é que a lei aponta a necessidade de uma solução, de uma cura, aponta a doença do ser humano, e Paulo aqui então ele vem apresentar a cura, que é Cristo. Considerações finais. Nesta lição nós aprendemos que toda a humanidade, tanto gentios como judeus, eles estavam numa situação de indesculpabilidade diante de Deus, de que eles não tinham uma solução para serem reconciliados com Deus, mediante a vida que eles tinham até então, baseado na filosofia, baseado no conhecimento humano, na intelectualidade, e os judeus na lei e nos rituais. Mas agora o apóstolo diz que eles precisam de uma solução, porque até então eles não haviam conseguido, porque não haviam conhecido a solução ainda, e Paulo quer apresentar esta solução para aqueles que ainda não haviam entendido. Aqui o apóstolo Paulo ele tenta mais uma vez falar para as pessoas que estavam na igreja e que já haviam visto o Evangelho. Não quer dizer que todas as pessoas não haviam entendido. Evidentemente que não, muitas pessoas haviam entendido já isso, mas Paulo está falando para aqueles que estavam na igreja e que precisavam novamente entender ou novamente ouvir esta orientação para entender a sua necessidade, ou seja, a sua dependência da graça e da justiça de Deus. Nessa lição nós vimos também que a paz ela só é alcançada por meio de Cristo. Essa paz com Deus, que é a paz que independe das aflições, das condições de adversidades. É a paz que somente o Espírito Santo, que Deus pode dar ao ser humano, que mesmo diante das mais diversas situações, ele tem essa paz com Deus, que é essa garantia de que mesmo que as coisas não vão da maneira que ele quer na sua vida, ele sabe que tem paz com Deus, que é o principal, e as coisas secundárias vão se ajeitando no momento certo. É isso que dá essa segurança para a pessoa que tem uma experiência com Deus, e ela consegue ter paz mesmo diante das adversidades, mas em especial a paz da alma, a paz com Deus, de saber que ele foi reconciliado com Deus e não está debaixo da ira de Deus. Por fim, nós vimos que a lei serviu apenas como alho, como pedagogo, para mostrar a situação do ser humano, que ele precisava de uma solução, de uma cura, onde o apóstolo Paulo então vai apresentar que a cura, a solução para a humanidade é Cristo. Por isso que a necessidade universal de salvação, que é o tema desta lição, é a necessidade do reconhecimento da salvação que se dá por meio de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo vai abrir um caminho para, na próxima lição, apresentar então a doutrina da justificação pela fé, que é uma doutrina que vai incomodar muito os judeus, que acreditavam que o ser humano tinha condições de se justificar diante de Deus. Chegamos ao fim. Foi muito bom estar aqui com você, espero estar ajudando você com esses comentários, para você preparar a aula, estudar a aula. Peço que você comente aí no vídeo da CPAD, no meu vídeo pessoal aqui do meu canal. Escreva alguma coisa, não importa o que você vai escrever. Olha, gostei do vídeo, não gostei disso, não concordo com isso, mas escreva, participe. Você que ouviu o vídeo, escreva, deixe lá a sua mensagem. Olha, passei por aqui, ouvi o vídeo, não gostei disso, gostei daquilo. Olha, continue, não continue, mas dê a sua opinião. Gostaria que você participasse conosco, movimente esses canais para que nós possamos ter aí uma interação. Se eu não puder responder todos, eu tenho dificuldade por causa do tempo, mas você poderá comentar, outra pessoa comentar o seu comentário, e aí nós fazemos aí um diálogo para melhorar as nossas condições de estar diante de uma sala para apresentar a palavra de Deus. Eu quero convidar os jovens da região metropolitana de Curitiba para estar conosco no dia 30 em Araucária, num grande evento do campo lá com os jovens, onde estarei apresentando o tema Justiça e Graça. Então, você não perca, você que mora na região, esteja conosco no dia 30, juntamente lá com o pastor Rosenaldo, o pastor Suzilante, para nós aprendermos um pouco mais a respeito da palavra de Deus. E esta lição, a lição de número 24, estarei ministrando na congregação de Santos Dumont, lá com o meu grande amigo, o pastor Alcindo,
e toda a equipe ali da sua igreja, seus auxiliares, você que é da região de São José dos Pinhais ou da região metropolitana, também poderá participar. Você quer se aula diretamente com o comentarista da lição? Então vamos lá junto aprender a palavra de Deus. E na sequência estarei aí mais algumas novidades, alguns locais que estarei também. São José, lá em Santa Catarina, me aguarde que também estaremos aí, lá dia 29 de fevereiro, na Conferência de Escola Dominical. Nós estaremos com vocês. Um grande abraço ao Randolph, ao pastor Assi, ao pastor Montanha, aos irmãos de Florianópolis, ao irmão Gesiel da CPAD, a todos os irmãos de Santa Catarina, pois estarei aí também na região em breve. Um grande abraço. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre.